Pode assentar um pouquinho, por favor. Diga comigo, vinho do céu. Eu gostaria que você prestasse muita atenção às duas partes desta mensagem. A primeira delas é uma seríssima advertência, e a segunda parte dela, é uma maravilhosa promessa. Estamos juntos? Ontem eu conversava com minha família, na verdade, toda a nossa família conversava na varanda de trás da casa, em dado momento sobre o hino da Alemanha, a canção da Alemanha intitulada Das Lied der Deutschen. Eu dizia para minha família que um antigo hinário das igrejas batistas no Brasil, chamado o Cantor Cristão, tem essa música em seu repertório. O hino da Alemanha faz parte do Cantor Cristão. Claro, ainda que os organizadores do Cantor Cristão tenham usado a belíssima melodia composta pelo grande, um dos maiores vultos da música universal, chamado Joseph Haydn, a letra, é claro, no Cantor Cristão não é a letra do hino da Alemanha. A melodia é esta aqui. Talvez você já tenha ouvido isso no jogo de futebol, quando a Alemanha joga, soa essa melodia. No Cantor Cristão, esse é o hino 258, intitulado Chora Agora. Curiosamente, nós acabamos de cantar louvores belíssimos, dizendo que Deus é bondoso. Veja o que diz essa antiga letra de um hinário cristão, o hino 258. Pecador, confessa e chora teus pecados sem tardar. Olha bem, que o tempo foge, é perigo demorar. Louco estás se não te emendas, não te corriges. Sabes que te há de julgar um Deus reto e justiceiro que te pode condenar. Segunda estrofe, chora agora as tuas culpas, vai a Deus as confessar, e se não, sem mais remédio, tarde, então hás de chorar. Ah, se a dor aqui te aflige, como então hás de sofrer no tormento sem alívio, para sempre a padecer? E a última estrofe, mais pesada ainda que as duas primeiras, diz: com remorso e pranto tarde, porque a oportunidade já se foi, com remorso e pranto tarde, tu dirás: eu, infeliz, eu, perverso e desgraçado, Deus chamou-me e eu não quis. Ouve a Deus, escuta agora, sim, enquanto a vida der, pois naquele grande dia, justiceiro ele há de ser. Esse velho hino do Cantor Cristão, hino 258, Chora Agora, possui um elemento extremamente problemático para os nossos dias: a advertência de juízo. Ou melhor, a advertência, e eu peço que você repita isso comigo, a advertência da graça. Se no domingo passado, examinando a crise dos conceitos de autoridade, respeito e honra, nós vimos a deterioração desses conceitos, inclusive na linguagem falada. Eu disse a vocês que, curiosamente, hoje mesmo, ao se dar ordem, ou dando ordens, muitas autoridades no Brasil mudaram os verbos e utilizam, em vez de ordenar ou mandar, ou não utilizam verbo nenhum, ou utilizam pedir, e exigem cumprimento do que pediram. Eu disse a vocês que ou o verbo pedir está mudando de sentido, ou há um cinismo generalizado em nossa sociedade. Há uma crise em curso. Ora, a questão é a seguinte: se toda, e por isso eu cito o canto 258 do Cantor Cristão, se toda e qualquer autoridade legítima, como vimos no domingo passado, tem por maior função
nos remeter à necessidade até a morte de alguém sobre nós. Jesus Cristo como Senhor, toda autoridade legítima tem como função fundamental, principal, essencial, nos remeter à necessidade contínua de Deus sobre nós. E se as autoridades, particularmente aqui no Ocidente, encontram-se em declínio, consequência lógica, haverá dificuldade em se suportar certas palavras vindas do próprio Deus. A nossa percepção, e esse é o objetivo final da crise, que não foi citado na mensagem de domingo passado. O objetivo final é mesmo pôr em crise a nossa percepção de Deus como autoridade. Essa é a crise dos nossos dias. O objetivo dela, o fim dela é esse. Às vezes, todas as vezes em que Deus nos adverte de seu justo juízo, algo que deveria ser visto por nós como manifestação do amor e da bondade de Deus, nos nossos dias essas coisas passam a ser vistas como, e aqui eu vou usar propositalmente uma expressão que está muito popularizada, essas coisas passam a ser vistas, as justas advertências de Deus, passam a ser vistas como discurso de ódio. Como se Deus fosse um Deus iracundo, como se um Deus fosse um Deus falto de misericórdia. O problema é que está se atribuindo isso até a Deus. Nem Deus escapa desse engano. As advertências do juízo, que são mesmo advertências da graça de Deus, é amor puro. É amor, ou são amor puro. As advertências da graça passam a ser ignoradas, não ouvidas, não há mais sensibilidade para se poder ouvir isso, o que a Bíblia vai chamar de cauterização do pensamento. Elas passam a ser rejeitadas a priori, ou seja, mesmo antes de se ouvir a repreensão, o coração humano já está fechado para ela. A palavra ainda nem chegou, mas o coração está tão cauterizado pela mentira, que a palavra nem consegue chegar. Independente do seu conteúdo, elas passam a ser rejeitadas de antemão. Toda a fala de Deus para nós, toda a fala de Deus para nós, seja nos repreendendo, seja nos encorajando, seja nos testando, seja nos ensinando, todas as falas de Deus para nós são graça, são bondade. A fala de Deus é sempre fala ao mesmo tempo sábia e graciosa. Ou seja, em Deus, sabedoria e graça são inseparáveis. Nós não conseguimos distinguir essas coisas, apartar uma da outra. Em Deus, sabedoria e graça andam juntas. Na voz de Deus, quando ouvimos sua palavra, ouvimos sua graça, mesmo quando Ele está nos repreendendo duramente. Esse é o amor. Por isso mesmo, durante esta mensagem, eu vou atribuir um adjetivo à sabedoria. O substantivo sabedoria será adjetivado. Eu vou usar a expressão graciosa sabedoria. A graciosa sabedoria de Deus na Bíblia, por vezes, é personificada. Ela pode ser tratada na Bíblia, por vezes, simbolicamente como uma graciosa donzela. Tão linda assim, que nem esta que está aqui à minha esquerda. No livro de Provérbios, por exemplo, um dos livros da Bíblia, Salomão, o sábio, escreve personificando a graciosa sabedoria. A sabedoria surge em Provérbios como a sempre bela, eterna, inseparável amiga de Deus, o Senhor. Ela é, a sabedoria, uma manifestação de Deus, mas ao lado de Deus. E aqui, por esse motivo, por ela ser manifestação de Deus, mas ao lado dele,
ela é vista pela teologia como um ponto de partida. Lá no Antigo Testamento, do conceito que João, no capítulo 1 do seu Evangelho, vai tratar como o Logos, a origem de tudo. A sabedoria será tratada como Logos e não apenas isso. Por causa desse tratamento como Logos, ela vai ser entendida pela teologia como um dos elementos da doutrina da Santíssima Trindade. Haverá teólogos que personificarão a sabedoria como sendo Jesus. Haverá outros que dirão que a sabedoria é o Espírito Santo, mas de um modo ou de outro, ela é Deus ao lado de Deus. A sabedoria em Provérbios vem de Deus, olha só, dada aos seres humanos, ela é uma dádiva. E Tiago, irmão do Senhor, diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não há nenhuma cobrança, não há nenhuma exigência de contrapartida para quem pede sabedoria. Não há exigência alguma. É pedir e receber. Aleluia, como precisamos. A sabedoria vem do Senhor, é dádiva de Deus para os seres humanos. Ela quer ser, assim Salomão a apresenta em Provérbios, ela quer ser a grande cuidadora dos seres humanos, e ela quer livrar os seres humanos do arqui-inimigo dos seres humanos. O arqui-inimigo dos seres humanos, citado em Provérbios, é a estultícia, ou tolice, ou falta de temor a Deus. A tolice, aliás, em Provérbios também está personificada. Ela também é uma mulher. Ela aparece como uma mulher linda, sedutora. Salomão a compara a uma belíssima prostituta e diz que as palavras da tolice são doces como o mel. Ela consegue embriagar quem para ouvir seu discurso. Ela enche o coração. E as palavras da tolice passam a ser recebidas como sendo a mais pura verdade. E o homem fica cheio delas, o ser humano. A sabedoria é apresentada, personificada, disse a vocês, não apenas como uma cuidadora, como uma espécie de mãe, mas ela, olha só, como diz Salomão, e a gente vai examinar alguns textos agora, estava com Deus antes mesmo de tudo ser criado. Ela é a sua eterna e inseparável companheira. Ela tem, diz Provérbios, o direito legítimo de se casar com os seres humanos. Ela é a primeira esposa. O primeiro cônjuge da raça humana deve se chamar sabedoria. Eles foram criados por Deus e por ela, porque Deus sem ela não fez coisa alguma, diz Salomão em Provérbios. Por causa disso, os seres humanos pertencem a ela do modo como pertencem a Deus. E ela grita pelas ruas. Ela é uma mulher não escandalosa, mas ela possui uma voz profética. Assim como os profetas gritavam as suas mensagens, Salomão vai dizer que a sabedoria também grita. Ela grita pelas ruas, ela grita pelas praças. Eu gostaria de ler para vocês essa fala. Estamos juntos? A sabedoria grita nas ruas, leia o Provérbios capítulo 1, e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, diz ela, não responderei.
Ainda que me procurem, não me encontrarão. Ou seja, ela se sentirá ofendida. Antes de prosseguir na leitura, isso me faz lembrar um texto paulino, quando ele diz: não, não, não entristeçais o Espírito Santo. A sabedoria aparece aqui totalmente ressentida, porque detestaram o conhecimento, e olha o que ela vai dizer: e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram minha repreensão. Verso 31, portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. É mais cômodo para eles não buscar o Senhor. Os que me ouvem, porém, diz ela, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. A sabedoria falando. Os benefícios de se amar a graciosa sabedoria são imensos. Embriagar-se do seu amor, e eu quero caminhar nessa direção, usar a figura do embriagamento, ou da embriaguez, digo, para falar de nós nos enchermos completamente dela, da sabedoria e do temor do Senhor, estarmos abertos para isso. Eu quero usar essa figura, embriagar-se do amor que a sabedoria tem por nós, amiga de Deus na criação, é algo próprio dos grandes e das grandes da terra. Grandes homens e grandes mulheres, os verdadeiramente grandes, embriagar-se-ão da sabedoria. Provérbios capítulo 4, olha o que Salomão vai dizer, verso 8, se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Olha para o seu irmão, para o seu vizinho, por favor, e diga: abrace. Vem cá, sabedoria, vem cá. Vem cá, meu bem. Olha aqui a sabedoria, olha aqui, ó. Pode ir, não vai nada. Não deixo ir. Essa é a ideia de Salomão. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça. Aqui é a referência, é mesmo, há duas coisas: a grinalda do vencedor, ou a tiara do vencedor nos torneios, e também a coroa dos exaltados, da realeza. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará, e agora o típico paralelismo hebraico, né? Repete-se a coisa com outros termos, e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. O oposto, o fruto do desprezo à sabedoria, do temor do Senhor, da escuta atenta a todas as palavras que saem da boca de Deus, o oposto disso serão sofrimento e profundas lamentações. Provérbios 5 vai dizer no verso 11, no final, você gemerá de angústia, quando a doença lhe consumir o corpo. E aqui são figuras, necessariamente não se está falando de uma doença física, necessariamente não, mas uma alma que deu as costas para o temor do Senhor, para os mandamentos de Deus, para a busca do Senhor, para a sabedoria enquanto temor do Senhor, essa alma padecerá. É como doença no corpo, é sofrimento.
dirá: como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão da minha vergonha. A minha vida será exposta como uma coisa feia, em que as pessoas vão dizer: não avança nunca. Olha que caos, olha que coisa triste. Essa figura da sabedoria, eu disse a vocês, equivale à graça. Graça como uma esposa legítima, em cujos braços os seres humanos devem se embriagar de delícias. Nós, servos de Deus, servas de Deus, a raça humana como um todo, nós necessitamos muito aprender a nos embriagar da graciosa sabedoria, da sapientíssima, ou seja, cheia de sabedoria, sapientíssima graça de Deus, embriagarmos-nos da dádiva da salvação, com tudo que vem nesse pacote chamado salvação. Ou seja, a vida eterna, como já foi citado aqui várias vezes, sendo a vida do Deus eterno em mim, isso é vida eterna, a vida eterna como sendo a vida do Deus eterno em mim, precisa ser a profunda mudança em todas as áreas da vida. É para olharmos para a vida e enxergarmos a vida com outros olhos, os olhos da eternidade, os olhos de Deus, os olhos daquele que olha com a perspectiva da imortalidade. Isso é ser sábio. Ver a vida com olhos meramente naturais, ver a vida com olhos daqueles que têm a perspectiva de 80 anos sobre a terra, quando muito, não é sábio. É preciso ver a vida com os olhos de Deus, pois a vida, quem a vê corretamente, é o Criador dela. E Ele diz: a vida não acaba aqui. A vida é muito maior que esses 80 anos aqui. Em Provérbios 7, esse texto é surpreendente. A Bíblia é um tesouro inigualável. Amém, amados? Quem aqui ama a palavra de Deus? A Bíblia é um tesouro. Provérbios 7, a sapientíssima graça de Deus conta uma história. A sabedoria agora está contando história. Ela vai relatar algo. Ela vai falar sobre o instante em que ela vê um jovem entrando pelo caminho da tolice, da falta de temor a Deus, da incapacidade de correção. Esse jovem, diz a sabedoria, só escuta uma voz, a voz do seu próprio coração. É essa voz que ele escuta. Vamos ouvir atentamente o relato, como a sabedoria conta essa história, o relato da sapientíssima graça de Deus. Olha o que ela diz: enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua, perto da esquina onde morava certa mulher, e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. Detalhe, Salomão, sábio, muito sábio, está falando para nós que desprezar a graça é sempre andar em trevas. Isso está implícito aqui. Vamos prosseguir na leitura. A sabedoria prossegue em Provérbios 7, verso 10, dizendo o seguinte: a mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Ela está dizendo que ela já está cerimonialmente purificada. Só um detalhe técnico aqui interessante. O Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, vão dizer que uma mulher, depois da sua menstruação, deveria apresentar sacrifícios de purificação ao Senhor.
Essa mulher aqui narrada em Provérbios capítulo 7 está dizendo: olha, eu já estou cerimonialmente pura. Hoje, apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura, ela diz ao rapaz. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, diz a sabedoria, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como cervo que cai na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. A tolice, diz a sabedoria, é uma mulher embriagante com seu amor. Ela convida o rapaz, ou seja, no contexto de Provérbios, ela convida o rapaz para viver longe do temor do Senhor, para se fartar, para se sentir completamente, olha os termos que eu vou usar, aceito, acolhido pela tolice, amado. De tal modo ele ficará satisfeito com a proposta da tolice, ele ficará tão farto, que a ideia do texto é como se ele embriagasse dela, ela o enche completamente. Porém, a maravilha é a seguinte, há uma maravilha e há uma promessa. Antes de a tolice convidar os homens para andarem em seu caminho, antes de a falta de temor do Senhor convidar os seres humanos para andarem em seu caminho, o primeiro convite, que é um convite fora do tempo, porque o Cordeiro foi morto antes mesmo da criação do mundo. O primeiro convite não é o da tolice, é o da sabedoria. Quem primeiro oferece para nós fartura, quem primeiro oferece para nós embriaguez, é a sabedoria. Deus quer nos conceder um vinho novo, embriagante. O Espírito Santo quer se apoderar de nós, quer nos saciar de suas palavras agora, sejam elas quais forem, quer nos saciar de suas palavras, quer nos embriagar de sua presença, quer fazer com que nós desfaleçamos em nós mesmos, pela graça sapientíssima de Deus. A sabedoria clama em Provérbios 3, confie no Senhor. Nós vamos nos colocar no texto, diga comigo, confiemos no Senhor de todo o coração. Não dependamos do nosso próprio entendimento. Busquemos a vontade dEle em tudo que fizermos. E Ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Eu vou pedir para, se possível, se você não ficar tímido ou constrangido, você olhar para alguém perto de você e repetir agora as palavras do verso 7. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal. O texto é sério. Não se impressione com a sua própria. Isso não. Oh, como eu sou inteligente, viu? Viram? Não se impressione com isso. Teme ao Senhor. Afaste-se do mal.
Busque saber qual seja a vontade do Senhor. Então você, olha o que ela diz como promessa: terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros, diga comigo, os celeiros, se encherão de cereais. Os tonéis transbordarão de vinho. Fartos, é o que o texto está dizendo. Fartos, desfalecendo, embriagados da graça de Deus. Na fala de Mário Persona, uma das falas boas dele. A posição de qualquer cristão, não só em relação ao vinho, mas a qualquer fonte de alegria e prazer nesta vida, deve sempre ser a da noiva em Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, versos 1 a 4. E eu quero ler todo o trecho, que diz, este é o Cântico dos Cânticos de Salomão. E a amada diz, beije-me. A amada é a noiva, a igreja. Ela diz para o amado, Jesus, em contexto cristão, Jesus. Em contexto judaico, o Deus de Israel. Em nosso contexto, beije-me. Beije-me mais uma vez, ela diz, pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável o seu perfume, seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você, venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao seu aposento. Ela está doida, embriagada de amor. Sejam quais forem as palavras, a graciosa sabedoria de Deus ou a sapientíssima graça de Deus é o vinho mais delicioso, é o vinho que vem do céu. Deus quer encher nossos tonéis. A graça de Deus nos farta, a graça de Deus nos sacia, a palavra de Deus é para nós embriagante, embriagante. E aqui nós precisamos nos lembrar da profecia de Joel. Temos aqui alguém com fome? Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o seu Deus? Então, diga comigo, então. Joel profetiza no capítulo 2, verso 18, então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu, vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo, azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras, diga comigo, as figueiras, as videiras ficarão carregadas. E o Senhor prossegue, alegrem-se vocês que habitam em Sião, o monte de Deus, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera, as eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois, quem conhece o texto, a grande profecia de Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção numa coisa. Uma das significações desse texto é mesmo dizer para nós que o que Deus faria nos últimos dias, e esses últimos dias se iniciaram na cruz de Cristo, o que Deus faria nos últimos dias seria tão glorioso, independente de um sentido literal desse texto, sol em trevas e lua em sangue, mas seria tão glorioso o que Deus faria nos últimos dias, que até o brilho do sol e o brilho da lua seriam comparados a essa glória de Deus em nosso meio como escuridão. A glória de Jesus Cristo em nosso meio faz com que o sol pareça escuridão. Temos aqui alguém que ama Jesus Cristo. Ele é mais brilhante que o sol do meio-dia. Ele é mais brilhante que a lua. Essas coisas parecem escuridão diante do derramar do Espírito nos últimos dias. O cumprimento, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa das 50 semanas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, cheios, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Salto para o verso 11. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. E é interessante que eles viram um fenômeno, falaram da coisa certa apenas no aspecto errado. Realmente aquela turma estava bêbada. Estava bêbada. Mas não era de vinho velho, não era de vinho da terra. Estão cheios de mosto. Verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a 3ª do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei. Vinho embriagante de Deus. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Estava olhando para esse texto. O Espírito Santo, no contexto de Joel, no contexto de Atos, viria a ser derramado como chuva, sim, mas não apenas isto, também como vinho. Vinho novo. É o que Jesus vai dizer: ninguém pode colocar vinho novo em odres velhos. E o vinho novo é o vinho do Espírito, é o Espírito. Tomando desse vinho novo, homens e mulheres, jovens e velhos, falariam as palavras de Deus e teriam experiências parecidas mesmo com algum tipo de embriaguez. Eles teriam certas, aspas bem grandes, alucinações. Eles veriam coisas. Eles teriam sonhos e visões de Deus. É uma embriaguez que, em nome de Jesus, não pode acabar nunca. Beber e beber, e quando achar que já bebi muito, beber mais ainda, beber dele, da sua voz, da sua palavra,
da oração até onde a minha carne aguentar. Foi isso que aconteceu com Ananias em Atos 9. Ouça, a Bíblia diz que Jesus aparece para ele numa visão e ordena a Ananias: vai à casa de um homem chamado Judas, em busca de Saulo, cujo apelido é de Tarso. Vá lá, ore por ele, porque ele estava orando, e foi dito para ele numa visão, que um homem chamado Ananias chegaria até ele, lhe imporia as mãos, ele voltaria a ver, porque Saulo estava cego desde a queda, e o encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele voltará a ver. Vai, Ananias, é para mim um vaso escolhido. A Bíblia diz: Ananias impõe as mãos sobre Saulo, obedecendo a visão que ele, Ananias, teve de Jesus. Impõe as mãos sobre Saulo, Saulo volta a ver, mas acontece outra coisa. Saulo fica naquele exato momento cheio do Espírito Santo. Mesma coisa acontece no capítulo seguinte, Atos capítulo 10. Pedro está orando num terraço, diz a Bíblia, e ele vê um lençol descendo dos céus, com uma série de animais ali, animais de todo tipo, animais que um judeu jamais comeria, animais imundos. E uma voz do céu que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro responde: não, Senhor, nunca jamais comi alguma vez coisa comum ou impura. E a voz do céu diz: não consideres impuro ou comum aquilo que Deus santificou. Pedro ainda está considerando sobre aquela visão, quando chegam dois homens à casa em que ele está hospedado, chamando Pedro para a casa de Cornélio, porque também em visão, Atos 2 se cumprindo, o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: vai, manda alguém lá chamar Pedro, e Pedro te anunciará as coisas que você deve fazer. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar o Evangelho. Na casa de um homem que não era judeu, Cornélio, romano. Algo que para Pedro é um rompimento tremendo. Pedro estava em crise até a visão, mas pela visão o Espírito Santo libertou. A Bíblia diz que Pedro está pregando o Evangelho, e ele diz, falando de Jesus: a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E Deus nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o poder dos pecados, o perdão dos pecados, pelo seu nome. E a Bíblia diz que enquanto Pedro dizia essas coisas, Pedro, que obedece à visão, que concorda com a visão de Cornélio, o romano centurião, ou seja, o chefe ou comandante de uma centúria sem homens. Pedro diz, a Bíblia ainda está anunciando essas coisas, e o Espírito Santo cai sobre Cornélio e sobre toda a sua casa. Todos eles, a Bíblia diz, começam a falar em línguas. Todos são cheios do Espírito Santo. Foi isso também que aconteceu com Paulo em Atos capítulo 16. Numa visão noturna, o Senhor chega a ele e diz, na forma de um varão da Macedônia: passa a Macedônia, ajuda-nos, socorre-nos, Paulo. Paulo atende aquele chamado e entende que precisaria empreender uma viagem missionária. É a segunda viagem, ele vai para a Macedônia. Ele passa por Filipos, Tessalônica, Bereia e outras cidades. Em Filipos acontece a conversão de Lídia, quando ela vai a um determinado lugar, à beira de um rio. Ali Lídia se converte com a pregação de Paulo. Paulo expulsa o demônio de uma mulher que adivinhava coisas, por causa disso ele vai preso. Lá na prisão, enquanto os discípulos estão exaltando a Deus, vem um terremoto, as cadeias se abrem. A Bíblia diz que o carcereiro ia puxando a espada para se matar, quando Paulo grita: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. O carcereiro cai de joelhos, pede a misericórdia de Deus,
E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, tu, tua casa, todos vocês serão salvos. Os discípulos são cuidados pelo carcereiro, e a Bíblia diz: toda a casa daquele homem se converte, todos são batizados naquela mesma noite. Isso em Filipos, depois da conversão de Lídia, depois da conversão do carcereiro. Paulo vai para Tessalônica, e a Bíblia vai dizer para nós que lá em Tessalônica, pela primeira vez em Atos, membros da alta sociedade começam a se converter, a crer no Evangelho. Pessoas de renome começam a se entregar a Cristo, ouvindo a pregação do Evangelho. Paulo parte para Bereia, lá diz a Bíblia, Paulo e Silas encontram pessoas não cristãs, famintas por Deus. Detalhe é que Filipos, Tessalônica e Bereia estão no caminho de Paulo, porque Paulo está obedecendo a visão. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Quando Paulo chega a Bereia, Atos capítulo 17 vai dizer: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Eles não foram a cristãos, foram à sinagoga judaica. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica. Paulo começa a pregar e olha o que acontece: porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Em Bereia começa um avivamento. Judeus começam a examinar as Escrituras e dizer: é verdade, o Jesus de Nazaré que Paulo apresenta é mesmo o Messias, esses fatos concordam com as profecias, é real, é isso mesmo, homens que obedeceram à visão celestial. O Senhor quer derramar seu Espírito sobre nós. Velhos sonharão sonhos, jovens terão visões. Sobre os menores, Deus derramará o seu Espírito, diz a profecia de Joel. Derramará seu Espírito sobre toda a carne. Amemos a voz. Amemos mergulhar. Ele cumprirá a sua promessa. Não amanhã, hoje. Não daqui a um ano, este ano, agora. Mergulhe. A cada culto, beba. A cada célula, beba. Em reuniões de oração, mergulhe, beba. A sós, no quarto, no amanhecer, nas vigílias da noite, mergulhe, vá, beba vinho novo. Mergulhe na graciosa sabedoria de Deus. Mergulhe. Coma a palavra de Deus. Devore o Senhor sem enfraquecer um dia sequer. Queiramos todas as palavras de Deus, sem exceção. Todas, sem exceção. Por favor, fique de pé no seu lugar.